Oi, eu sou o Gabriel e tô aqui para falar sobre o jogo da classificação do Flamengo, que ganhou de 2-0 do Atlético Mineiro. Então vamos lá logo pro SofaScore, né? Aqui no SofaScore vocês podem ver que, como das últimas partidas, o Flamengo tem jogado nesse 4-4-2 losango, né? Que o Dorival arma o time dessa maneira. E eu vou trazer alguns mapas de calor aqui do ataque primeiro para vocês tentarem entender como é que funciona essa pressão, né, do Flamengo. Essa pressão do Flamengo aqui, ela foi um pouquinho mais alta. Vocês podem ver que o Pedro, ele não voltou tanto, ele tá mais marcado dentro da área exatamente, né? O Gabigol, ele já voltou um pouco mais, né? Porque ele vem buscar mais o jogo, é comum do jogo dele. Mas aqui eu vou mostrar para vocês mais os jogadores do meio aqui, né? O João Gomes, o Everton Ribeiro. Eles teoricamente são dois volantes, né? Então eles têm que estar na linha do meio do campo. E eles estão mais marcados à frente da linha do meio do campo. Então isso aqui mostra a pressão do Flamengo. Então eles, até no momento defensivo, eles pressionaram mais à frente, né? Eles foram mais à frente para o campo adversário. Aqui o Everton Ribeiro está bem marcado aqui da direita para o meio, né? Que ele está jogando um pouquinho mais até centralizado em alguns momentos, né? Ele teve vários momentos ofensivos que aconteceram, né? Ele teve alguns dribles que não estão marcados, que não estão sendo mostrados aqui no SofaScore. Eu coloquei um vídeo lá no meu Instagram que mostra isso, né? Que mostra como ele muitas vezes dribla sem tocar na bola. Ele consegue controlar o jogo apenas nesse engano de movimento, né? Se ele vai para um lado ou vai para o outro. Porém, isso se deu também na parte de trás, né? Na parte da defesa. A parte da defesa também teve muito pilhada no jogo. O Felipe Luiz, como vocês podem ver, ele já tá com um pouco mais, porque tinha esse espaço. Como o time pressionava, tinha esse espaço para ele ir à frente e tal. Teoricamente era para ele ficar mais atrás. O Rodinei ele foi quase um ponta. Olha essa marcação aqui. Essa marcação aqui é muito mais de um ponta ou de um ala do que de um lateral. Ele quase não tocou na área, né? Na própria área, no caso. Ele tocou na área do adversário somente. Então, o Flamengo foi muito ofensivo na marcação, na hora de defender. Na hora de defender, ele já quis pegar a bola lá na frente, já quis pressionar muito em cima, né? E quando era atacado, o Atlético Mineiro não conseguia entrar na área, como eu falei até do Rodinei. O Rodinei não precisava entrar na área, por quê? Porque este cara aqui, o Léo Pereira, como vocês podem ver, o Léo Pereira ele também está muito marcado no meio do campo. Então, muitas vezes ele também não precisou voltar. Mas quando ele estava dentro da própria área, ele cortou muitas bolas. São 12 cortes. 12 cortes. 12 cortes, os cortes são mais ou menos aquelas rebatidas, né? Aquela bola que vem pro zagueiro, o zagueiro tem que jogar de cabeça, ele tem que dar aquele chutão, né? E o Léo Pereira foi perfeito no momento em que ele deveria fazer isso. Ele fazia isso no momento certo, na hora certa, a todo momento. E o Léo Pereira também teve a assistência do Davi Luiz, né? O Davi Luiz conseguiu ajudar bastante o Léo Pereira nesse momento defensivo, que o Davi Luiz, todas as bolas que iam pro Hulk, ele antecipava e cortava. Ele teve 4 cortes, né? Ele teve duelos ganhos. Quando a bola chegava no Hulk, ele já apertava, ele já ia em cima e tirava. Ele só fez uma falta, né? Isso é muito sintomático, né? Que o time defendeu muito bem. Aqui também do Davi Luiz, ele teve uma finalização bloqueada, né? Eu acredito que isso aqui tá um pouco errado aqui no SofaScore, porque alguns desses cortes do Léo Pereira foram finalizações bloqueadas, né? Então, para vocês verem, para completar esse setor defensivo do Flamengo, aqui o mapa de calor do Thiago Maia também
mostra bastante isso. Ele dominou o meio do campo. Ele estava em todas as partes. Ele estava em todas as partes do meio do campo para conseguir roubar essa bola, para conseguir ter essa presença física, né? Muitas vezes o jogador ele não precisa ter somente essa roubada de bola, né? Ele também pode ter essa presença física para poder atrapalhar o adversário na hora de um passe, na hora de dar um chute. O adversário vai pensar duas vezes se tiver um cara na frente dele, né? Então, o Everton Ribeiro, o Thiago Maia e o João Gomes, esses três volantes, eles tiveram bastante essa presença física. E para ilustrar, para finalizar, né, mostrar para vocês como que o Flamengo fez essa pressão, eu vou tentar ilustrar aqui no tabuleiro tático como foram essas marcações, né? Como foi essa pressão do Flamengo. O Pedro, ele mais ou menos estava nessa área, o Gabigol mais ou menos estava nessa área, e o Arrascaeta mais ou menos estava nessa área. O Everton Ribeiro estava aqui, o João Gomes marcava aqui, e o Thiago Maia ficou aqui. O Léo Pereira, como a gente pode ver, a gente pode colocar ele até aqui. O Davi Luiz estava aqui, o Rodinei, ele ficava mais ou menos nessa parte, e o Filipe Luiz aqui. Então vocês podem ver que de 11 jogadores do Flamengo, a gente pode contar aqui com o Thiago Maia, esse quadrado aqui. Se a gente pegar o Thiago Maia junto com os outros, a gente conta no total esses jogadores aqui. A gente pega esse quadrado, todos os jogadores desse quadrado estavam pressionando alto. Todos os jogadores. Os que ficavam na sobra eram esses três da linha defensiva, Filipe Luiz e os dois zagueiros. Então a gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores no campo de ataque a todo momento. 7 jogadores do Flamengo sempre pressionando o Atlético. E uma dessas pressões causou o primeiro amarelo que saiu, o segundo gol do Flamengo. O primeiro amarelo do Júnior Alonso, né? A gente pode ver aqui que o Júnior Alonso foi expulso, né? Ele teve a pior nota do Atlético. Ele foi expulso aqui, ele pegou os 2 cartões amarelos. Ele fez 2 faltas somente, mas essas 2 faltas tiveram que ser capitais, porque a primeira falta, o Pedro ia sair 2 contra 1 junto com o Gabigol dentro da área, então era só ele rolar pro Gabigol, o Gabigol fazia o gol. Ele teve que fazer essa falta. E a segunda falta foi num contra-ataque, se eu não me engano ele fez a falta no Marinho. O Marinho ia sair sozinho no meio do campo e ele teve que fazer essa falta. Então o Flamengo, ele além de marcar na frente, ele forçava essa falta do time adversário. O time adversário se via obrigado a fazer uma falta pela questão numérica. O Flamengo tinha muito mais jogadores no campo de ataque mesmo. O Atlético Mineiro se via acuado em muitos momentos. Então, ele não tinha como se defender numericamente. O Flamengo sempre tinha vantagem numérica naqueles determinados setores, né? Como eu já expliquei para vocês em alguns vídeos, esses triângulos que são formados na beira do campo. O Flamengo tinha muita superioridade numérica nesses momentos. Eu me lembro que o Hulk não conseguiu pegar na bola, porque toda vez que ele pegava na bola, o setor se fechava em cima dele. E tinha 5, 6, alguns jogadores do Flamengo em cima dele a todo momento. E ele não conseguia respirar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês gostaram, dá um like em qualquer plataforma. Comenta, curte, compartilha e é isso aí. Valeu, até a próxima.